4 ao versículo de número 30. Amém? Eu estarei lendo, os irmãos, por favor, me acompanhem nas Bíblias dos irmãos. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E, indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os assentos, pois já oramos ao Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero, antes de entrar na palavra do Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade que novamente o Senhor Deus concede a mim de estar com os irmãos na noite deste dia para mais um culto de louvor ao Senhor, e desta feita com o propósito de participarmos da ceia do Senhor Jesus, que dentro de momentos será celebrada, será ministrada para os salvos em Cristo Jesus. Para os irmãos que já passaram pelas águas do batismo, deram profissão de sua fé, mostrando a todos quanto queiram que já morreram para o mundo de pecado, mas estão vivos para Cristo e para a sua justiça. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, por uma noite como esta, pois é uma noite especial, muito importante, pois aqui nós relembramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e também fazemos menção do sacrifício de Jesus, que foi o responsável pela nossa salvação. Nós recordamos, então, de uma forma breve, a nossa velha vida no passado, enquanto ainda não servíamos a Cristo, o que éramos, e logo passamos a perceber o que hoje nós somos. Lembramos onde nós estávamos e não esquecemos do lugar que hoje nós estamos. Nós recordamos daquilo que nós não tínhamos e temos plena ciência do que hoje nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória é muito grande. Por mais que eu queira declarar isto aos irmãos, eu não conseguiria descrever toda a grandeza do resultado da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há quem ouse a dizer que o Pentecostes é o resultado da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus, ou seja, é o sucesso da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, nós estamos aqui agradecidos a Deus, louvando ao Senhor pela nova vida que nós temos em Cristo e pela oportunidade que hoje é concedida a cada um de nós para nos assentarmos à mesa e cearmos, participarmos da ceia do Senhor, o que representa o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que é um ato simbólico, mas que tem uma implicação espiritual muito grande, pois o Senhor Jesus Cristo esteve entre nós e deu a sua vida por nós. Seu corpo foi pendurado na cruz do Calvário e o seu sangue foi vertido para nos resgatar dos nossos pecados. Nós fomos salvos por nosso Senhor Jesus. Por isso nós o louvamos, nós o glorificamos e nós queremos exaltá-lo nesta noite. Que ele seja louvado para sempre. Pois bem, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Esta passagem é uma passagem bem conhecida da igreja, de todos que servem a Cristo. Eu mesmo, por inúmeras vezes, e graças a Deus por isto, já ouvi mensagens concernente a esta mulher que nós chamamos pela Bíblia de mulher cananeia ou sírio-fenícia. Nós conhecemos bem a história desta mulher, o pouco que a Bíblia nos descreve a respeito dela, mas é interessante notarmos, irmãos, que
A cada dia que nós meditamos na história desta mulher, neste pequeno tempo que ela teve para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, deixou para nós na Bíblia lições extraordinárias que não foram esquecidas e não podem ser esquecidas por nós. São lições relevantes que ajudam-nos na condição de cristãos, de servos do Senhor. Que por vezes, meus queridos irmãos, em situações não como a dela, mas em situações adversas, em situações difíceis que nós enfrentamos em nossa trajetória, precisamos também ter a posição desta mulher que a Bíblia conta-nos a sua breve história. É interessante notar, meus amados e queridos irmãos, que só Mateus e Marcos descrevem a experiência desta mulher. Nenhum dos outros evangelistas narraram a história desta mulher, tão somente Marcos e Mateus. Todavia, é suficiente a descrição dos dois para nós. As lições são várias e que podem enriquecer a nossa vida espiritual. Palavra que quero falar com os irmãos nesta noite, rapidamente, sendo tranquilo para falar, estou muito cansado na minha garganta ou voz. Logo, meus irmãos, a palavra que quero falar com os irmãos é que há esperança para quem encontra o caminho da oração. Eu não sei se você pode repetir comigo nesta noite, para nós gravarmos. Nós precisamos, irmãos, mudar uma coisa no nosso meio. Precisamos receber algo dentro da igreja e levar isso para casa. Por vezes nós esquecemos tudo que a gente aprende aqui. O que é falado aqui, quando a gente sai, a gente esquece. Então, por vezes, meus irmãos, nós precisamos recordar a igreja que terá muito valor para nós se esta palavra for dentro do nosso coração daqui para casa. Fará muita diferença para a nossa vida espiritual. Então vamos nesta noite dizer a esperança para quem encontra o caminho da oração. Você pode dizer nesta noite? Pois bem, devido texto ou tema, melhor dito, para a nossa observação nesta noite, eu quero fazer a pergunta: você já encontrou o caminho da oração? Não precisa me responder, responda para você mesmo e para nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, quero pedir à igreja, seja sincero com você mesmo, pois Cristo sabe se você encontrou o caminho da oração. Se você encontrou o caminho da oração, antes de entrar aqui na mensagem para ser pregada, eu já adianto a cada um dos irmãos que as causas dos irmãos, segundo a vontade de Deus, elas não estão perdidas, pois há esperança para quem encontra o caminho da oração. A grande questão em relação a isto é encontrarmos o caminho da oração. É lógico que quando eu estou dizendo encontrar o caminho da oração, eu estou falando entrarmos por este caminho da oração. Descobrir o caminho da oração e entrar pelo caminho da oração. A Bíblia, meus irmãos, está em torno, dentro desses versículos que nós lemos para a nossa meditação, a respeito de uma mãe que não desiste da sua filha, tendo a sua filha, segundo a descrição bíblica, em um estado lastimável, em um estado miserável. A Bíblia descreve como miseravelmente endemoniada. A filha desta mulher estava atormentada por um espírito maligno. E a grande verdade, meus irmãos, é que a Bíblia não nos revela o porquê desta situação. Nós não somos informados o porquê que a filha desta senhora, desta mulher Ciro-Fenícia, estava debaixo de uma opressão maligna, estava debaixo de um jugo satânico. O que a Bíblia diz é que esta criança, ou que esta filha desta mulher, estava horrivelmente ou miseravelmente endemoniada. Porém, meus amados irmãos, o que a Bíblia apresenta é uma mãe que não desiste da sua filha. É uma mãe que, na verdade, meus amados e queridos irmãos, tem ciência de que a filha, nesse estado que ela se encontra, ela não poderá fazer. Então a mãe terá que agir por ela. Então a mãe terá que fazer por ela. Então a mãe terá que tomar o lugar da filha, para que algo aconteça, para que a história
história mude e para que a sua filha saia desta prisão maligna e infernal. Observem, meus irmãos, a princípio desta fala, que nós, na condição de pais, precisamos também entender que aquilo que nossos filhos não conseguem fazer, se quisermos a vitória de nossos filhos, é preciso que nós façamos, é preciso que tomemos os seus lugares na presença do Senhor nosso Deus, é preciso que entremos perante Cristo por nossos filhos, para que eles não se percam e para que a vitória do Senhor Jesus venha para a vida de nossos filhos. Que Deus seja para sempre louvado. A lição primária a extrairmos desta passagem é que uma mãe, meus amados irmãos, geralmente ela não vai desprezar a sua filha. Implica em dizer o amor de mãe, o conceito de mãe. A Bíblia chega a dizer que além do amor maternal e do amor paternal, é só o amor do nosso Pai Celestial. Pois a Bíblia diz: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Nós temos um registro claro, embora breve, do que é o amor de uma mãe, pois ela vai em busca da solução do problema da sua filha. Meus amados, veja a que situação esta mulher se submete, com uma vontade: ver a sua filha liberta, ver a sua filha como era outrora, pois agora, neste contexto que esta mulher se encontra, a sua filha está em uma prisão maligna, ela é atormentada espiritualmente. E é bom que nós saibamos que estas questões espirituais não resolvem à base da psicanálise, não resolve pela psicologia, meus amados irmãos, não resolverá pela capacidade humana, pelos conselhos puramente naturais, não resolverá pelo poder do dinheiro, mas resolverá pelo poder do Cristo ressuscitado. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que o tempo que tenho para falar nesta noite é um tempo um tanto quanto pequeno, mas eu preciso enfatizar que nós temos tido um grande problema na nossa época. Nós queremos a vitória de nossos filhos, de nossas famílias, nós queremos a vitória de algumas pessoas, mas nós não estamos tomando o exemplo desta mulher, não estamos como ela, entrando pelo caminho. Eu quero ser mais abrangente, além daqueles que são nossos parentes, mas pessoas que precisam ser salvas, serem libertas, serem restauradas, serem tragas novamente para a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por vezes nós oramos, irmãos, uma oração quase que sem sentido, é aquela oração e clamor muito vago: Senhor, abençoa o fulano, Senhor, alcança o beltrano. É preciso que haja objetivo, como houve desta mulher. Se nós compararmos a descrição dos dois evangelistas, nós haveremos de perceber que Mateus, ele vai enfatizar para nós que esta mulher insistiu, ela esteve andando atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para nossa confusão, pois Marcos descreve que Cristo havia entrado em uma casa na região de Tiro e Sidom. Observem, meus irmãos, que aqui Jesus já está caminhando para o final, ou seja, para o terceiro ano do seu ministério aqui na terra, e parte, ou a parte maior do terceiro ano do ministério de Jesus, ele esteve mais entre os gentios, e a Bíblia nos mostra isto. Aqui, meus irmãos, a Bíblia quer dizer para nós que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava em casa. A Bíblia nega-nos a verdade ou a revelação
noção de que casa era esta ou de quem era esta casa, mas Mateus já descreve a mulher saindo ao encontro de Cristo. Provavelmente, quando Cristo sai de dentro desta casa, ela vem para estar com nosso Senhor Jesus Cristo, e ela vem, meus amados irmãos, com o objetivo interceder por sua filha, entrar na presença do Mestre pela sua filha. Ela sabia que a filha não poderia ir até onde Jesus estava, então ela colocou seus pés para caminhar em busca da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Observe, meus irmãos, em primeiro lugar, o que quero descrever com os irmãos, já percebendo qual é o quadro que a Bíblia nos registra nesta passagem. A primeira coisa que eu quero observar com a igreja que me ouve nesta noite é que, segundo a Bíblia diz, no versículo 24, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder. Meus amados irmãos, isto é extraordinário, porque a primeira lição a ser tirada é que não tem como a presença de Jesus ser ocultada, não tem como a presença de Jesus não ser notada. A presença de Jesus, ela faz diferença numa casa, a presença de Jesus faz diferença num bairro, a presença de Jesus faz diferença numa igreja, a presença de Jesus faz diferença na vida de um homem, a presença de Jesus faz diferença na vida de um jovem, a presença de Jesus faz diferença na vida de uma mulher, a presença de Jesus faz diferença na vida de um pregador, a presença de Jesus faz diferença dentro de uma família, a presença de Jesus faz diferença numa empresa, a presença de Jesus faz diferença numa cidade, a presença de Jesus faz diferença numa nação, a presença de Jesus, ela faz diferença num continente. Na verdade, a presença de Jesus, ela faz diferença no mundo. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de Jesus. Eu paro para pensar, meus amados irmãos, que toda a diferença dentro desta casa estava na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei quem era o dono daquela casa, mas a diferença estava porque Jesus estava dentro daquela casa. Diz-nos a Bíblia que Jesus não pôde esconder. Logo a sua fama, meus amados irmãos, que já ia à sua frente, esta é a grande verdade, que caminhava antes de nosso Senhor Jesus, a sua fama tendo chegado àquele lugar, esta mulher ouviu falar que Jesus estava neste lugar, e ela propôs ir em busca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em primeiro, meus amados e queridos irmãos, é preciso que nós venhamos ter a consciência que a diferença de tudo é exatamente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Orlando Boyer, ele costumava dizer que mais vale a presença de Jesus por si só dentro de uma igreja do que milhares e milhares de literaturas distribuídas. Significa dizer que o poder da marketing não pode atrair como a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode atrair. Jesus Cristo dentro de uma igreja, ele será notado, pessoas serão mudadas, pessoas serão transformadas, serão libertas, lares serão restaurados, vidas serão, meus amados irmãos, levantadas pelo poder de Jesus Cristo. Muitos deixarão a sua vida de pecado, render-se-ão a nosso Senhor Jesus Cristo, e será ele o propagador, dizendo: olha, eu entrei naquela casa e lá dentro Jesus mudou a minha história, Jesus fez uma obra gloriosa na minha vida. Glórias ao santo nome do Senhor. Que Cristo esteja entre nós, que a nossa atenção ela esteja voltada para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A sabedoria
ousadia desta mulher, ela é vista nesta passagem, pois ela não deixa Jesus passar por ali sem que ela alcance o que ela poderia alcançar. A grande verdade, meus irmãos, é que ao contrário desta mulher, muitos cristãos, eles vêm à igreja, Jesus está lá, e eles deixam passar o que eles não deveriam deixar de passar. Eu tenho aqui nesta noite uma multidão de pessoas, mas eu consigo ver a distração de muitas delas, pessoas olhando para o lado, conversando com alguém, até sorrindo dentro da igreja, quando você devia estar notando a presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é por acaso que alguns vêm para a igreja e eles voltam da mesma maneira, infelizmente até pior do que vieram, mas aqueles que notam que o Nazareno, que o Mestre amado, que o Cristo ressurreto, ele está entre nós, ele será fortalecido, ele sairá daqui edificado, ele sairá daqui grato. Eu não tenho dúvida que ele irá para a sua casa dizendo: mas que culto glorioso, eu senti tanto, mas tanto a presença do amado Mestre, do Senhor da minha vida, e amanhã eu vou voltar para a igreja para sentir novamente a sua gloriosa presença. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Não tem como a presença de Jesus não ser notada por aqueles que querem sentir a sua presença, por aqueles que querem algo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se porventura você nesta noite já conseguiu perceber que a presença do nosso amado Mestre, do Senhor e Salvador da nossa vida, está entre nós, então que nesta noite você seja fortalecido pelo poder dele, pela autoridade dele, pela graça dele, pela unção dele, e para a glória do nome dele, que é sobre todo nome. Aleluia, glórias ao maravilhoso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, rapidamente, em segundo plano, eu quero considerar com os irmãos, já no versículo 25, quando a Bíblia está dizendo, Bíblia aberta por favor, quando a Bíblia está dizendo: porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Quando a Bíblia traz-nos, na verdade, meus irmãos, a situação desta mulher, a Bíblia está nos revelando a situação de muitos que vivem sem Deus neste mundo. Esta mulher, meus irmãos, os irmãos são sabedores que ela não pertencia à linhagem de Abraão. Segundo a Bíblia nos diz no capítulo 2 de Efésios, versículo 12, ela era separada da comunidade de Israel. Ela não tinha, meus irmãos, legitimamente o direito de receber o que Cristo veio para fazer, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não obstante a esta situação, ela é sabedora da sua história, da situação da sua casa, do seu lar, e ela resolveu, estou usando agora a minha palavra, esta é a minha palavra, ela resolveu deixar de lado as aparências, ela resolveu abrir a porta da casa, ela resolveu deixar quem quiser pensar o que quiser pensar, mas ela resolveu ir atrás de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela foi, irmãos, para clamar, ela foi para orar. É preciso que a gente aprenda, em primeiro plano, meus amados irmãos, que muitos não nos compreenderão. Por vezes, aquele que é necessitado, ao rasgar-se perante o Senhor, haverá até alguém que dirá: mas porventura Deus é surdo para ele orar desta forma? Ele é sabedor da sua necessidade, é a sua alma que está angustiada, é ele que precisa do milagre, é ele que precisa da graça e da misericórdia de nosso Senhor. Eu acho, irmãos, por demais maravilhoso o que a Bíblia nos diz no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus havia encontrado com Saulo, tendo ele caído daquele meio de transporte que ele estava. Então diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que tendo ele caído, ele pergunta para o Senhor: o que o Senhor quer de mim? Jesus diz: vai à rua chamar à direita, fica lá. E diz-nos a Bíblia que ele vai para esta
rua, estando naquela casa, ou estando nesta casa, melhor, permita-me dizer, a Bíblia diz que o próprio Deus, ou Cristo, vem falar com Ananias, dizendo: Ananias, vai à rua chamada à direita, lá na casa de Simão, e procura por Saulo de Tarso, que está lá. E diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que Ananias falou para o Senhor: Senhor, mas de muitos eu tenho ouvido falar a respeito desse homem, o quanto ele persegue os teus servos em Jerusalém, e ele tem autoridade, poder das autoridades maiores para perseguir os crentes de Damasco. Então Jesus disse: olha, vai, porque ele está orando. Esta expressão é por demais reveladora. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele orou de tal forma que eu ouvi a sua oração. Ele clamou de tal forma que eu ouvi o seu clamor. Nem sempre é orar, irmãos, é a maneira como nós oramos, é a maneira como a gente prostra, como a gente quebranta, como a gente entra em estado de contrição perante o Deus Criador dos céus e da terra. A gente esquece de tudo e lembra que não passamos de pó, que não passamos de cinza, que não passamos de barro, que não passamos de craco, entre outros cacos, que é dependente, olhe para cá por favor, que é dependente da graça, que é dependente da misericórdia, daquele que é rico em graça, daquele que é rico em misericórdia, e que nesta noite está entre nós para ouvir o nosso clamor e nos dar vitória. Glória ao santo nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu preciso observar, meus irmãos, que o mundo está desta maneira. Inúmeras pessoas estão vivendo semelhantemente como esta mulher, que tinha uma filha, que possuía ou que tinha um espírito imundo. Perceba, meus amados e queridos irmãos, aqui no versículo 25, vai entrar o quadro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os trabalhadores do reino, os evangelistas, aqueles por quem, meus amados, ou aqueles em quem a chama do evangelho está ardendo, queimando a sua alma, ardendo como a fogueira que tende-se a crescer a cada dia, avoluma-se dentro da alma. Olha a Bíblia dizendo que esta mulher, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Perceba em primeiro lugar que alguém falou que Jesus estava naquela região. Aqui é o papel da igreja. O povo precisa saber que aqui neste lugar Jesus habita, que aqui neste lugar ele opera, que aqui neste lugar ele responde oração, que aqui neste lugar ele cura, que aqui neste lugar sobretudo ele salva e perdoa, que aqui neste lugar ele liberta os oprimidos, que aqui neste lugar ele restaura lares, famílias, ele restaura casamentos, que aqui neste lugar ele restaura amor conjugal, que aqui neste lugar ele corta o laço da morte, que aqui neste lugar ele repreende toda a força maligna, satânica e infernal. É preciso saber, isto é o papel da igreja. Eu congrego logo ali e Jesus habita lá, e onde eu congrego Jesus opera, Jesus fala com a gente vai para a igreja, ele responde a nossa oração. Nós entramos lá cansados, mas nós saímos fortalecidos. Nós entramos lá de uma maneira, mas nós saímos de outra, porque Jesus está lá. Glórias ao santo e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o papel dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus, porque não há como nós negarmos que o mundo está desta maneira. As pessoas, meus amados irmãos, em sua maioria, eles estão nesta situação. Como é triste o estado desta multidão, meus amados irmãos, que estão vivendo neste mundo sem Deus. A Bíblia diz em Efésios 2:12, e em relação a esta mulher e a todos quantos ainda não foram salvos, que eles, meus amados irmãos, eles se encontram neste mundo sem Deus e sem esperança. Não há uma situação pior do que um cidadão sem esperança. Eu estou falando esperança para a vida eterna. Muitos, para não encararem esta verdade, eles acham melhor então ignorar e dizer: a vida é só aqui, vai terminar aqui, não há nada depois daqui. Não há outra mentira maior de Satanás do que esta, e ele tem cegado a mente
de muitas pessoas, porque Ele sabe que se as pessoas ignorarem o seu destino após a morte, eles estarão irremediavelmente perdidos. A Bíblia afirma categoricamente no capítulo 9 de Hebreus, versículo 27, e quanto aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte seguirá o juízo. Você que está aqui nesta noite, graças a Deus que você foi salvo. Se és salvo, você está seguro debaixo da mão daquele que te salvou, pois poderoso como é, Ele afirmou em João 10, as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Glórias ao santo, bendito e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas eu não posso deixar de considerar que o mundo, meus amados irmãos, a semelhança desta mulher, eles também estão assim. Mas queira Deus que haja os comunicadores a cada dia, os anunciadores, os mensageiros, os trombeteiros, os comunicadores do Evangelho, que estão apontando para Jesus a solução do homem, a solução da mulher, a solução da pessoa. Olhe para cá, por favor. Talvez você não sabia, talvez alguém está te enchendo de bugiganga, talvez alguém está matando a sua vida espiritual. Tudo que você precisa, Jesus tem, só Ele e nada mais. Aleluia. O que a tua alma precisa, Jesus tem e ninguém mais. O que você precisa, o Cristo ressurreto, Ele tem e ninguém mais. Se Ele liberar uma palavra nesta noite, a tua história não será mais a mesma. Você será mudado, você será mudada, porque Ele tem poder para fazer. Glórias ao santo nome de nosso maravilhoso Jesus. Glória. Glória seja dada ao santo, bendito e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, eu preciso considerar com os irmãos rapidamente, que fica claro que todos, meus irmãos, esse texto ele vai nos revelar, fica claro que todos precisam de Jesus. Nem todos descobrem que precisam de Jesus, mas todos precisam de Jesus. Todos precisam de um Salvador. Todo ser humano que veio a esta terra, ele precisa de um Salvador. E Pedro escreveu ou deixou registrado, porém, é a sua palavra. Lucas é quem registra em Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser, estou dizendo eu, o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele é claro, e ele está dizendo: há um mediador só, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que subiu à cruz do Calvário, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Só Ele pode mediar a situação do homem, só Ele pode salvar o homem dos seus pecados, só Ele pode fazer do ser humano uma nova criatura, só Ele pode resolver as questões espirituais da raça humana, do ser humano. Se as nações voltassem para Jesus, se em Genebra, na Suíça, ou ali, meus amados irmãos, na Bélgica, em Bruxelas, as nações se reunissem e lembrassem que Ele é o presente de Deus para a raça humana, para salvar o homem, para libertar o homem. Quanto mais ignorante o homem, mais preso ao pecado ele está. Mas graças a Deus que há uma minoria, há um povo que aparentemente, meus amados irmãos, está andando na contramão deste mundo, mas eles insistem em congregar, em entrar para dentro da igreja, dobrar joelhos, curvar a sua fronte, encontrar o caminho da oração e dizer: Deus, Deus, Deus. Eles podem não saber, mas a gente sabe, nós sabemos, e nós estamos esperando no Senhor, nós estamos esperando no Senhor. Deixa eu te lembrar, a Bíblia diz para nós, Lamentações 3:29, coloque a tua boca no pó, coloque a tua boca no pó, coloque a tua boca no pó, coloque a tua boca no pó. O Espírito de Deus insiste nesta noite: coloque a tua boca no pó. Talvez haja esperança, em nome de Jesus, a esperança para quem encontra o caminho da oração. Aleluia.
Quando é que você vai entrar pelo caminho da oração? Quando é que você vai perceber que esse tempo que você tem tido, que você tem estado parado, é tempo de você orar, é tempo de você buscar, é tempo de você se revestir da graça de Deus, é tempo de você interceder. Esta é a sua parcela de contribuição para esta humanidade que precisa de Jesus. Eles estão aprisionados pelo pecado, mas são alvos do amor do nosso Deus, são alvos do amor da igreja, são alvos do amor do cristão. A gente está aqui, irmão, sabe por quê? Porque Jesus quer salvar almas. O que ainda explica a presença da igreja na terra é porque Jesus ainda quer salvar. Sabe o que eu sinto aqui nesta noite? É Jesus insistindo, porque Ele quer salvar almas, Ele quer quebrar grilhões, Ele quer perdoar pecados, Ele quer regenerar pessoas, Ele quer fazer. Managai, Devassou, Jomenecai, Xaracanda, Lamahai. Nós precisamos perceber, meus amados irmãos, que fica claro que todos precisam de Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 3, versículo de número 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Graças a Deus que vem o versículo 24, que está dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado pelo caminho que foi aberto pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caminho que nos deu acesso ao trono do Deus Pai, pelo qual nós entramos com ousadia para desfrutarmos de comunhão com nosso Pai Celestial. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Em quarto lugar, meus amados irmãos, o versículo 26, a Bíblia diz, e esta mulher era grego, e esta mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Sabe o que a Bíblia quer dizer para nós em quarto lugar? Que todo ser humano, um dia ou outro, ele vai conhecer o seu limite, ele conhecerá a limitação do braço que ele possui. O braço do ser humano, ele é de carne. Chegará um momento que ele se encontrará impotente diante de certas situações. Porque que esta mulher sai de dentro da sua casa e vai correndo para ter com Jesus, porque ela encontrou o seu limite. Eu paro e penso, irmãos, há quanto tempo a filha desta mulher estava endemoniada? O que esta mulher já havia feito para que a sua filha fosse liberta daquele espírito maligno? Você já parou para pensar que este tempo pode ter sido um tempo por demais grande, mas graças a Deus que chegou a oportunidade daquela menina, chegou a oportunidade daquela casa, e esta mãe, ela não perde oportunidade. Mas todos precisam saber que mais cedo ou mais tarde o ser humano conhece o limite do seu braço. Ele percebe, meus amados irmãos, que ele não consegue agora contornar esta situação. Para esta questão nós vamos considerar o que Mateus nos fala a respeito deste assunto. Veja bem o capítulo 15 de Mateus e o versículo de número 22. Sabe o que a Bíblia diz? E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Preste-me atenção, quando eu estou dizendo aos irmãos que todos conhecem o seu limite, esta mulher conheceu o seu limite. Nós observamos outro aspecto revelado por Mateus. Mateus está dizendo que ela pede a Jesus que tenha misericórdia de si. Nesta passagem, parece que ela não está orando pela filha, mas parece que ela está orando por ela, porque ela está dizendo: tenha misericórdia de mim. Significa dizer que estas são as situações com as quais o ser humano lida quando o braço é de carne e chega ao limite. O pai já não pode fazer mais nada, a mãe não pode ajudar, os filhos não podem facultar nada, os parentes de sangue disseram: você está por sua conta. O patrão chegou a dizer para ele: gostaria de te ajudar, mas infelizmente eu não consigo, infelizmente eu não posso. Chegou o irmão, chegou a irmã e até mesmo irmãos em Cristo e disseram: infelizmente nós não temos mais condições de te ajudar, daqui para
frente da nossa parte será oração pela sua vida. Preste-me atenção. Isto são situações que nos custam suportar, todavia, que nós não podemos deixar de lado. Esta mulher estava em grande aperto, ela estava no limite da sua vida. Provavelmente quando ela está dizendo, tem misericórdia de mim, ela está dizendo, Jesus, eu não dou conta mais de conviver com esta situação. Eu não posso viver mais um dia sequer com a minha filha naquele estado, mas também eu não posso desampará-la. Se Jesus não estendesse as mãos para resolver o problema, ela teria que voltar para dentro de casa, e a situação era a mesma, a filha miseravelmente endemoniada. Mas Jesus, graças a Deus, ele estendeu as mãos para aquela mulher. Mas preste atenção, quantos cristãos, servos de Deus, que já chegaram ao limite do seu braço de carne, e eles oram, eles rasgam os corações, e eles dizem, Senhor, eu não dou conta desta situação mais nem um dia, eu não ando mais um metro, eu não dou mais nenhum passo, todavia eu não posso também me livrar desta situação. Há momentos que você não sabe nem sequer como orar, há momentos que você não sabe se ora por ele ou se ora por você. Você sabe que ele é carente, que ele depende, que ele necessita, mas você está olhando para a sua estrutura, você está olhando para dentro de você e conhecendo o limite do seu braço de carne. Se você não passou por isto, queira Deus que não passe, mas é impossível o ser humano não passar. Todo ser humano, ele conhece a limitação do seu braço, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Os que encontram o caminho da oração, a esperança para a sua vida, a esperança para a sua vida, é Deus quem promete, e eu devo crer na sua palavra. Irmão, como servir a Deus sem crer na sua palavra? É Ele quem promete, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você encontrou o caminho da oração, você está buscando sem reserva, de toda a sua alma, com todo o seu ser. Deus está garantindo na sua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Em o nome de Jesus, que nesta noite você tenha força, graça para continuar buscando ao Senhor. Vá rasgando a sua alma aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com certeza Ele não deixará você voltar para casa da mesma maneira que você voltou, para a glória do nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Rapidamente, meus irmãos, sabe o que a Bíblia vai dizendo? Que ainda assim esta mulher, meus amados e queridos irmãos, dentro deste contexto, ainda assim, Jesus testou a fé daquela mulher. Se nós olharmos rapidamente com a mente puramente natural, nós pensaremos que Jesus foi insensível à situação desta mulher. Quantas pessoas que se julgam assim, quantas pessoas que pensam que o Cristo de Deus, ele é insensível à sua situação, ele não lhe responde como ele gostaria que Cristo fizesse alguma coisa, que Cristo desse para ele um sinal, que Cristo desse um sonho, que Cristo levantasse alguém e falasse com ele. Quantos estão com as mentes atordoadas, passando por situação semelhante, ela ainda nesta situação, e Jesus, com objetividade, ele testa a fé desta mulher. Não era, meus amados e queridos irmãos, indiferença, insensibilidade de Jesus, pois sobre esta terra não pisou ninguém que tinha tanta compaixão como o nosso mestre, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele possuía íntima compaixão, ele compadecia do miserável, do pecador. Não, meus amados, eu não tenho dúvida que Jesus estava compadecendo desta pobre mulher que vem atrás dele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está nesta e nesta situação. Olhe para cá, por favor. Se porventura a tua fé está sendo provada, continue clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus tem objetivos quando ele nos coloca à parte, quando ele nos prova. Jesus tem objetivos específicos quando ele cala com a gente, quando ele não fala. Jesus tem objetivos específicos
quando a gente queria algo e parece que nem sinal acontece, não te desespere. Pode ser que Jesus, a semelhança desta passagem, ele esteja provando a sua fé. Continue como esta mulher: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para cá. Jesus não quer que você esteja perdido nesta caminhada. É tão difícil lidar com isso. Quem vos fala é quem é humano, quem tem braço de carne, quem sente dor, quem sente cansaço, quem chora também. Eu não estou dizendo para a igreja que isto a gente tira de letra, mas eu estou dizendo que Cristo, ele tem objetivos quando ele prova, quando ele testa a nossa fé. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Aos nossos olhos é negado tanta coisa que até é bom que a gente não saiba. Existem coisas que nós não conseguiríamos conviver ou lidar com elas, mas a grande verdade é que Deus nos nega para nosso benefício. Mas você está lembrado da história de Jó? Quando toda aquela situação vem caindo sobre Jó, porventura Jó sabia que houve um opositor na presença de Deus e que disse: olha, pele por pele, dente por dente, o homem dará tudo que tem. E Deus disse: então atira dele a saúde, mas não toca na vida, e eu te mostrarei que ele é fiel a mim, que ele permanece íntegro a mim. Jó é crente, rapaz. Jó é homem de Deus. Jó é fiel a mim. Jó, eu estou contextualizando, Jó abraçou o evangelho, o evangelho entrou na vida dele. Jó, eu sou senhor da vida dele, e ele é meu, ele me pertence, ele é meu servo. Ele não é crente porque eu dou, ele não é crente porque eu abençoo, ele é crente porque ele me ama, porque ele entregou a sua vida a mim, o seu senhor. Jó não sabia do que estava dando lá. Quantas vezes que a gente não sabe o que está acontecendo? Quantas vezes que nós não estamos vendo, os nossos olhos naturais não podem ver. Deus, para nossa segurança, para nosso benefício, ele não permite os nossos olhos naturais ver. Tranquilize teu coração. Eu sei porque prego esta palavra nesta noite. Eu tenho certeza absoluta que estou debaixo da graça bendita de Jesus para pregar a esta igreja. Eu tenho pessoas cansadas de labuta, eu tenho pessoas marcadas por lutas, eu tenho pessoas aqui que estão sofrendo, que o coração está por uma corda, mas o Deus da Bíblia, o Cristo que testa a fé, ele nesta noite renova a sua vida. Ele está me dando graça para pregar, porque ele renova a sua vida, para que você mantenha a sua integridade. Aleluia! Há esperança para aqueles que encontram o caminho da oração. Denai devassou, Jomenecai, Xaracanda, Lamahai, Labiarai. Oh, bendito é o Cristo amado, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Ainda assim, neste contexto, Cristo prova a fé desta mulher. E há pelo menos duas razões, meus irmãos, para Cristo provar a fé desta mulher. Eu já não tenho mais tempo para prosseguir. Estou, meus irmãos, com o coração ardendo para pregar, mas na verdade eu não tenho mais tempo para prosseguir esta mensagem. Mas a Bíblia deixa para mim nas entrelinhas dela pelo menos duas razões para Cristo provar a fé desta mulher. A primeira delas, meus amados e queridos irmãos, a primeira dela, Jesus estava provando se de fato esta mulher queria só o milagre, ou se ela aceitaria o peso da sua palavra. Porque uma coisa que eu não vou negar a ninguém que está aqui nesta noite, é que a palavra de Cristo, ela tem peso. A palavra de Cristo por vez ela confronta a gente. A palavra de Cristo por vez vem de maneira que a gente não quer, que a gente não espera, que a gente pensa que nós não podemos ouvir, mas ele fala. Ele dissera para ela no versículo de número 27, a Bíblia está dizendo, e no versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Preste atenção naquele que é a mais perfeita revelação do Pai, naquele que é o amor encarnado, naquele que é a terna compaixão de Deus entre os mortais, olhando para uma mulher atribulada de espírito, angustiada, andando atrás
capaz dele dizer: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Dá para você entender isto? Em primeiro plano, Jesus está provando se ela queria o milagre ou se ela aceitaria as suas ministrações. Olhe para cá, não tem milagre sem Bíblia, não tem milagre sem palavra. Você que anda correndo atrás de milagres, se eu tenho, talvez não tenha ninguém assim, mas aí vamos vacinar nós nesta noite, graças a Deus por isso. Se nós temos pessoas aqui que estão correndo atrás de milagre, e igrejas que não têm palavra, longe de mim falar de igreja, mas o peso de uma igreja está na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo que a gente deve olhar é se a Bíblia é pregada, se ela é ensinada. Mas tem rebelde aqui, pastor, o problema é do rebelde, mas a Bíblia é ensinada, a palavra de Deus é ensinada. Quem quer ir para o céu nesta noite está recebendo a palavra de Deus, está alimentando a alma, está dizendo: Senhor, eu sou fraco, eu sou pobre, necessitado, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, tem misericórdia da minha alma. Que Deus me dê graça para que eu não pare, porque uma meia dúzia não obedece, não ouve. Preste-me atenção, o Deus da Bíblia, Ele está provando se esta mulher queria só o milagre ou se ela aceitaria a sua ministração. Aleluia. Se aceitaria a sua palavra. Se você aceitar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas engrenam na sua vida. Se você aceitar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode testar a sua fé, mas Ele garante a sua vitória. Tenha dúvida disso não? Ele assina embaixo, Ele garante a sua vitória. Ele te sustenta com a sua mão. Aleluia, glória seja dada ao santo, maravilhoso, bendito nome de Jesus. A revelação do Apocalipse é o Cristo vivo, ressurreto, andando entre os 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio da igreja, Ele está aqui nesta noite. Ele está sondando mentes e corações. Ele está verificando cada vida neste lugar. Os seus olhos penetram, entra, chega, vai onde os meus não podem ir, mas os seus olhos estão voltados aqui nesta noite, contemplando a todos nós, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Xandarai, Devassou, Jomenecai, Xaracanda, Lamahai. Essa é a primeira razão. Milagre não vai acontecendo à torta e à direita, sem as pessoas receberem a palavra de nosso Senhor Jesus. Esta mulher recebeu de bom grado. Oh, que pena, eu não posso mais pregar. Se coloque de pé, essa é a primeira razão. Deus seja louvado. Se iluda não, se engane não. Quer milagre na sua vida, receba o peso da palavra de Deus. Aceita a ministração da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Segunda razão, eu só vou citar para os irmãos. Se alguém anota, anote aí, e vai ficar muita coisa para a gente falar. Segunda razão, ela não sabia, mas sua fé estava sendo apresentada pelo próprio Cristo aos seus discípulos como uma fé admirável, e ela não sabia. Ah, irmão, Jesus falou muito comigo no meu coração, dentro daquele escritório nesta tarde. Eu senti Ele falar comigo nesta tarde. Ah, nós temos crente aqui. Se Ele falou comigo, eu sei que tem. Nós temos crente aqui que ele não sabe. Este irmão, esta irmã não está sabendo. Mas a grande verdade é isto aqui, ó. Jesus está mostrando para muito que a fé dele, que a fé dela é admirável. Você está me entendendo? É Jesus que diz no resumo desta história: por causa desta tua palavra, mulher, vai e ser feito como deseja o seu coração. Se você for olhar para Mateus, sabe o que Mateus vai dizer para nós, meus amados e queridos irmãos? Ó mulher, grande é a tua fé. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo para Pedro, Tiago e João: preste atenção na fé dessa mulher. Aqui atrás vocês diziam para mim resolver o problema dela, para parar de gritar, mas preste atenção na fé dessa mulher. Olhe para a fé desta mulher. Jesus quer uma fé admirável na sua igreja. Indiferentemente do contexto, indiferentemente da gente vir na igreja, Jesus não resolveu nosso problema, resolveu do fulano, mas a gente veio e adorou, porque o contexto diz que ela tinha fé para adorar. Neste contexto a Bíblia diz que ela se ajoelhou e adorou. A fé dela revela-nos uma infinidade de coisas que eu queria citar, mas eu não posso mais prosseguir. Rapidamente eu quero orar com você. Basta me dizer que Cristo libertou a filha daquela mulher. Ela foi para casa e a filha estava liberta. Pode ser que hoje, quando tu chegar na sua casa, quando você sair deste culto, pode ser que agora, neste momento, Jesus esteja fazendo a obra para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Meu coração deseja, sendo esta a vontade do Deus eterno e soberano, isto acontecerá. Curve a sua cabeça comigo e eu oro rapidamente com você. Querido Deus e eterno